Queridos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada, hoje é a lição número 13, Glória e Triunfo do Servo. Chegamos à última lição dessa revista maravilhosa, Marcos. Eu sou o pastor João Nery, se inscreva nesse canal porque eu quero trazer subsídios para os professores, pelo menos uma aula de 10 minutos, no máximo 20, para que você possa usar na sua aula. Essa é a minha família. Nós estamos repetindo aqui em todas as aulas que Mateus foi escrito aos judeus e apresenta Jesus como rei, Marcos, escrito para os romanos, apresenta Jesus como servo, Lucas, para Teófilo, apresenta como filho do homem, e João, para os gregos, apresenta Cristo como filho de Deus. A tríplice missão da igreja é querigma, pregação, koinonia, comunhão, diaconia, serviço. Essa é a teoria de John Stott, teólogo anglicano, que já dorme no Senhor. E é muito interessante sabermos disso, porque o nosso tema do trimestre foi justamente serviço, diaconia. Esse é o livro do pastor João Nery. E no final vou deixar aqui meu telefone, o e-mail para dúvidas, perguntas, caso você queira entrar em contato. Se quiser fazer parte da lista de transmissão dos professores, basta mandar um WhatsApp para esse número, final 3737, que está passando na legenda. Lição 13, vamos lá. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Aleluia. Logo na introdução, eu quero dizer para vocês, e podem comentar à vontade com seus alunos, com segurança, lendo também 1 Coríntios capítulo 15, e dizendo para eles que Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar. Jesus é a primícia dos que dormem. E aí você vai dizer, peraí, pastor, e o filho da sunamita que Eliseu ressuscitou? Reviveu. E o moço que caiu na cova de Eliseu? Reviveu. E o filho da viúva de Naim? Reviveu. E Lázaro? Reviveu. Jesus Cristo é a primícia entre os mortos. Primogênito dentre os mortos. E aí vai entrar na sua cabeça outro texto. Em Mateus diz que muitos corpos de santos foram vistos em Jerusalém. Certo? Certo? Vai lá em Mateus e confira. Depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição dele. Não foi no momento da morte. Não foi no momento do brado, está consumado. Foi depois da ressurreição dele. Quando ele ressuscitou, outros ressuscitaram após ele. Mas ele, Jesus, é o primogênito dentre os mortos, tá bom? Ser cristão é seguir as pegadas de Cristo, do Cristo ressurreto, confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, todos aqueles casos do Antigo Testamento, e de Lázaro, inclusive, eles ressuscitaram, entre aspas, ou reviveram, mas morreram de novo. Jesus Cristo não, ele é ressurreto. Ele tem a chave da morte e do inferno. O texto é Marcos 16, de 1 a 20, e o primeiro tópico fala da ressurreição. É interessantíssimo esse amor transbordante das mulheres. Jesus não apareceu aos discípulos, não apareceu a Pedro, porque Pedro estava desviado, mas apareceu às mulheres. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. O autor é muito feliz aqui quando ele diz na página 78 da Revista dos Professores que as últimas a sair do Calvário foram elas. E também foram as primeiras a chegarem ao sepulcro. Elas foram as últimas a sair do Calvário e as primeiras a chegarem ao sepulcro. Eu quero repetir para você
o que eu dei de bônus aqui na semana passada, esse texto aqui é maravilhoso, que ao pé da cruz estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que também tinham subido com ele a Jerusalém. Essas mulheres seguiram, serviram e subiram. A igreja de Jesus é a igreja que segue, a igreja que serve e a igreja que sobe. Muita gente nos segue nas redes sociais, mas não serve. Servir é dispensar o seu tempo. Servir é doar os seus bens. Essas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Elas seguiram, serviram e depois elas subiram. Meu Deus do céu. E agora você vai ver aqui, nesse primeiro tópico, esse amor transbordante. Elas não desistiram, mesmo estando presentes no Calvário, vendo o que aconteceu, elas estão aqui agora no túmulo para levar especiarias, né? Cristo vive, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde o tinham posto. O anjo vai dizer para elas que ele ressuscitou. O escritor João Marcos vai dizer que essas mulheres dialogavam, perguntando quem tiraria a pedra. Elas estavam tão empolgadas, por isso amor transbordante, que elas nem se lembraram que a pedra era muito pesada. E como é que elas iam levar as especiarias, cuidar do corpo, se tinha uma pedra? Mas o amor era maior do que aquela pedra. E quando elas chegaram, né, o anjo já tinha removido a pedra e disse para elas: Cristo vive, ele é ressurreto. E repito, ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Primeiras testemunhas, Marcos 16, 7, diz: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos diz. Por que e a Pedro? Porque Marcos 16, 7, o escritor João Marcos diz que o anjo destacou Pedro. Vai, disse para as mulheres, digam aos discípulos e a Pedro. É simples, porque Pedro estava numa condição realmente de desviado. Pedro tinha negado o Senhor. E então, por mais que Jesus também quisesse aqui trazê-lo de volta, é um carinho do Senhor por Pedro, vai e diga aos discípulos e a Pedro. O fato é que destaca Pedro. Pedro não é discípulo? Então, bastava dizer, vai e diga aos discípulos. Mas o anjo destaca, e a Pedro. Porque Pedro negou. Pedro está triste. Diga para ele que o Senhor ressuscitou. Vamos lá, próximo tópico. O tópico 2. Fala das aparições. Transformação. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, na manhã do dia, do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Maria Madalena é chamada, por alguns católicos, de apóstola da ressurreição. Por que Jesus não apareceu para Pedro? Simples. Pedro estava, no nosso linguajar, desviado. O pastor da igreja negou a fé. Por isso é interessante quando muitas pessoas têm dificuldade de entender o ministério feminino, devem entender que essas mulheres foram as últimas a sair do Calvário e as primeiras a chegar no sepulcro.
Essas mulheres foram até o fim. E 12 covardes se esconderam. E agora Jesus aparece para quem? Para elas. E, em especial, aqui destaca Maria Madalena, a primeira a encontrar-se com Cristo ressurreto. Não apenas alguém que reviveu como Lázaro e morreu de novo, mas com Cristo ressurreto. Marcos 16:11 vai falar da incredulidade. Diz que estes quem? Os apóstolos. Ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Testemunho de mulher não era muito válido, né? Pois é. E aí teve diversas aparições, 16:12. Fala que depois disso manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. Tem aparição no caminho de Emaús, tem várias aparições. Agora deixa eu dar outra dica para vocês. É interessantíssimo falar sobre isso. Quando Jesus aparece para Pedro, lá em João 21, diz assim: sendo esta a terceira vez que o Senhor se manifestava. Não contando aqui com as mulheres. Ele vai aparecer para os discípulos: Pai seja convosco, Tomé não está. Na segunda, ele: Pai seja convosco, lugar fechado. Ele entra com as portas fechadas, come com eles, perdoa Tomé. E Pedro? Pedro fica, coitado, doido para se arrepender, doido para pedir perdão, mas não tem chance, não tem coragem. Aí, na terceira vez, Jesus aparece no mar de Tiberíades, aí é João 21, e pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Então, ele negou 3 vezes. Jesus vai aparecer e perguntar 3 vezes. E aí o 3 se torna uma sina na vida de Pedro, porque sendo a terceira hora do dia, ele foi cheio do Espírito Santo, pregou e se converteram quase 3.000 almas. Depois, no capítulo 3 de Atos, ele levanta aquele coxo que está na porta do templo, na hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde. Depois, Pedro tem uma visão lá no capítulo 10, e aparece para ele um lençol 3 vezes: levanta, mata e come, levanta, mata e come, levanta, mata e come. Quando ele acorda, tem 3 homens na porta, e os 3 homens dizem: olha, nós estamos aqui a mando de Cornélio, que teve uma visão às 3 horas da tarde, e mandou chamar Pedro. Aleluia. O 3 se tornou uma sina na vida de Pedro, incrédulo, que não acreditou aqui nas mulheres. Vamos lá para terminar. A ascensão. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é chamado de grande comissão. Eu sugiro você falar da grande comissão juntando com Mateus 28, que diz: indo fazer discípulos de todas as nações. Porque o indo lá em Mateus é em indo. Em indo. Fazer discípulos. Então, a ênfase maior é fazer discípulos. Então, a grande comissão não é só ide. É em indo fazer discípulos. Tá? Ide pregar o evangelho a toda criatura. 16:15. Quem crê e for batizado, diz o 16, será salvo. Quem não crê será condenado, e etc, etc. Aqui em Marcos, né? Esses sinais seguirão os que crerem. Mas Mateus vai falar em fazer discípulos. Então, você junta esse texto, que é conhecido como Grande Comissão, com o de Mateus 28, tá? Porque, mais do que ir, nós temos que ir e fazermos discípulos. É isso que você está fazendo agora, ministrando a sua aula na Escola Bíblica Dominical. 16:19, né? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. A destra, da ideia de autoridade. Sempre Jesus está sendo mostrado à destra, sentado à destra de Deus. Só lá em Atos, capítulo 7,
quando esteve apedrejado, ele disse que viu Jesus em pé. Sabe por quê? Para receber o primeiro mártir da igreja. Jesus se levanta do trono. Meu Deus. Mas aqui ele está com autoridade à destra do Pai, e todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Autoridade sobre todas as coisas. E 16:20 vai dizer: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Então, sinais acompanharam o ministério dos discípulos. Temos o mais poderoso Senhor e a mais poderosa mensagem. Portanto, deixando de lado todo medo ou timidez, preguemos com ousadia o Evangelho de Cristo a tantos quantos estiverem ao nosso alcance. Aleluia. Terminamos a aula de hoje. Eu sou o pastor João Nery. Se inscreva aí no canal e tire sua dúvida, se precisar, no número de WhatsApp que aí está, final 3737, ou desse e-mail, webneres@gmail.com. Deus te abençoe, boa aula, e vamos para a próxima lição, né? Juízes de Ruth, uma lição abençoada. Vou ver se coloca ainda, de hoje para amanhã, a primeira lição, a lição número 1 da revista nova. Um abraço a todos e a paz do Senhor. Deus abençoe.